Há algo invisível que influencia nossas mentes, forças sutis que se alojam na alma, alimentadas por rancores, traumas e pensamentos negativos. Já parou para pensar que nem tudo se explica apenas com remédio ou terapia? Que alguns tormentos não pertencem somente ao corpo, mas ao mundo espiritual? Hoje, eu te convido a mergulhar em uma reflexão que pode abalar suas crenças e acender novas luzes. No vídeo Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, o Dr. Alberto Almeida revela que muitos sintomas mentais, por vezes tidos como insondáveis pela ciência, podem ter raízes espirituais profundas. Ele propõe uma ousada hipótese. Será que algumas doenças mentais são reflexos de obsessões, entidades invisíveis agindo sobre nós? Você já sentiu uma carga psíquica que medicina nenhuma conseguiu aliviar? Ou a sensação de que algo lá de fora te domina sem explicação? Se você ficou intrigado, assista até o fim. Este vídeo vai despertar sua consciência, desafiar seu entendimento e te convidar a enxergar o invisível. Deixe seu eu interior atento. Vamos juntos desvendar o que está além da loucura. Queridos amigos, é com imensa alegria que estabelecemos esse contato com os internautas, gratificados pela oportunidade de estarmos juntos, refletindo e aprendendo em torno dessa magnífica doutrina que se espraia pelos nossos corações, a afeição de uma claridade lunar, dissipando sombras nas nossas noites individuais e coletivas que vivemos na Terra. A obra de Manuel Filomeno de Miranda, na realidade, é um conjunto. Em cada publicação vem um acréscimo de conhecimento, como se estivéssemos lendo o sequenciamento e o detalhamento das obras de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um mergulho no mundo psíquico, no mundo espiritual, parafísico, nos ensejando perceber nuances que nos passam despercebidos em função da nossa limitação psicológica, que fica reduzida ao nosso sensório comum, bem como a academia, que ainda se detém apenas analisando as consequências, os efeitos, sem ainda conseguir mergulhar muito profundamente nas causas, como alguém que procurasse decifrar o ser humano apenas circunscrevendo ao seu corpo, sem ele avaliar as origens daquilo que se faz presente através dos pensamentos, das emoções, da memória, de tudo quanto representa a subjetividade humana. Em olhando o ser humano de fora para dentro, temos uma fotografia, portanto, muito imperfeita, muito embora represente, mas ela é um rascunho daquilo que somos, numa profundidade abismal para além do corpo. É nesse mundo interior, que se desdobra no mundo espiritual, ainda pouco acessível às ciências acadêmicas, presente em algumas incursões que se colocam no mundo, como as experiências de quase morte, os moribundos que visualizam a vida além da vida, quando estão na terminalidade do corpo, as experiências parapsicológicas dos fenômenos teta, em que os sensitivos mergulham numa estrutura espiritual. Os desdobramentos do corpo físico, caracterizado pela ciência da conscienciologia ou da projeciologia, que tenta decifrar esse mundo parafísico para onde nós nos dirigimos antes de morrer, pelo sono ou conscientemente, enxergar, bem como também nas percepções de natureza mediúnica, em que os médiuns acessam um mundo espiritual, seja saindo do corpo, seja pela percepção da vidência, da audiência,
e por outros mecanismos mediúnicos em que o indivíduo acessa o mundo causal que gera o mundo físico. É, portanto, nessa instância que, numa linguagem da física, nós diríamos é onde está a energia escura, que faz 70% daquilo que se compõe o universo, na hipótese de alguns astrofísicos, é nesse mundo que ainda a física consegue conceber, sem dizer coisa alguma acerca dele, que os espíritos, a partir de Allan Kardec em Céu e Inferno, especialmente, na sua pesquisa, André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, e Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, nos abrem um novo descortinar para que possamos mergulhar nesse infinito de vida que está para além das nossas percepções comuns e poder entender o que acontece do lado daqui, na dimensão física, a partir daquilo que se dá na dimensão espiritual. É, portanto, especialmente no campo de algumas disciplinas acadêmicas que essa interface se faz tão necessária. Importante avaliar que é impossível conceber uma análise da saúde física sem conceber o espírito. Os micro-organismos, as bactérias, os fungos, os vírus, são incapazes de explicar esse fenômeno que se dá de resistência, de vulnerabilidade, de impermeabilidade como que ao assalto desses micro-organismos. É impossível analisar a doença e a saúde sem mergulhar nesse mundo causal. Como entender as doenças degenerativas? Como compreender esse mecanismo do ser humano de se autoagredir nas doenças autoimunes? O que está por trás de uma doença autoimune? É impossível poder mergulhar nas causas apenas analisando o corpo. Como entender as doenças de natureza hereditária, notadamente algumas que se consagram de uma forma muito intensa nas síndromes dos cromossomos, que envolve, por exemplo, a síndrome de Patu, ou então a síndrome de Down, que são síndromes bem definidas do ponto de vista da genética, e que se consagra manifestando-se no corpo sem que se possa avaliar pelo que a pessoa nasceu com aquela síndrome e não a anterior, seu irmão anterior, e não porque aquele que lhe é posterior que nasce normal. Como nasce, como por exemplo numa família da qual eu sou primo, em que a família é numerosíssima e no meio nasceu alguém com síndrome de Down. Por que este não mais velho, o caçula? Essas explicações elas fogem e escapam ao escopo da medicina, da genética, da embriologia, das disciplinas acadêmicas que estudam o corpo, apenas o corpo. Aquelas que avançam um pouco mais e vão para a subjetividade, como a psicologia, ela ainda está adstrita a uma análise do corpo. Mesmo Freud, que se lançou como um grande gênio na descoberta do psiquismo, do inconsciente, estruturando uma visão do ser humano como consciente, subconsciente, o inconsciente, ainda assim o olhar é mecanicista, porque não havia como, no seu tempo, na sua genialidade, mergulhar nas profundezas do ser espiritual. Ficou apenas numa dimensão do homem físico, num tempo em que a religião não conseguia fazer um bom compasso com a ciência naquela época em que surgiu o espiritismo. Mesmo a psiquiatria, que é uma disciplina de âmbito acadêmico da medicina e que avança do psiquismo para estudar toda a dinâmica de natureza mental, avaliando a memória, a concentração, a senso-percepção, a linguagem, a afetividade, enfim, todo um conjunto do aparato que compõe o aparelho psíquico, ainda assim, não consegue explicar, usando todos os seus mananciais de produção acadêmica, pelo que surgem determinadas doenças quase que do nada, numa família que não tem antecedentes genéticos hereditários, e que surge harmonizada, uma família que funciona muito bem, numa sociedade
pequena, numa cidade pequena, onde não tem tantos conflitos e confrontos sociais, porque surge um jovem na faixa de 15 anos e deflagra um surto psicótico. E, a partir daquele momento, vai construindo, modelando uma patologia psiquiátrica grave que se caminha para construir, para determinar um diagnóstico que é de uma esquizofrenia hebefrênica. Pelo que surgiu aquela esquizofrenia, que surge bem cedo, numa família estruturada, onde se faz uma análise pela anamnese e não se encontram antecedentes genéticos, onde não havia um conflito que pudesse deflagrar. O jovem como que ia mais ou menos normal, sem muitas percepções de um comportamento que pudesse suscitar sintomas pré-mórbidos. De repente, não mais do que de repente, começa a surgir uma sintomatologia surda, e, como que apressadamente, dispara-se a céu aberto um surto, e desde ali, a despeito de todo o arsenal médico, medicamentoso, psicoterapêutico, o manejo é difícil de fazer com que aquele indivíduo possa viver uma vida saudável, uma patologia intensa, às vezes fulminante do ponto de vista do seu equilíbrio, que caminha habitualmente para a desagregação, enfim, mesmo a psiquiatria, que se debruça para estudar o psiquismo com mais profundidade e nobremente, não consegue dar conta de explicar múltiplas possibilidades que acontecem com o psiquismo humano e que, num modelo, num paradigma materialista e ateísta, porque a nossa ciência ocidental, ela é necessariamente ateísta. O cientista não pode, como que, crer em Deus. Ele pode crer como profissão, como artigo de fé, mas não como atitude acadêmica, profissional. Há uma ruptura em função dos males que a teologia impôs ao progresso humano, cerceando as liberdades e cerceando a ciência e a filosofia. A teologia dogmática, ela como que esmagou essa possibilidade artista no meio, o homem fragmentado, amputado, desde o século XVI, quando foi necessário que isso se estabelecesse, que a ciência foi aos poucos se divorciando da teologia e avançou junto com a filosofia, nós ainda não conseguimos reagrupar o ser humano, reintegrá-lo dessa amputação que foi necessária, rearticular o ser humano. É nesse viés que surge a doutrina espírita no Ocidente, dando uma visão do homem integral e propondo, através de Kardec, depois através dos espíritos que se seguem, e Manuel Filomeno de Miranda com muita precisão, fazendo um nexo dessa totalidade humana e fazendo-nos entrever que o psiquismo humano, ele é muito mais do que uma bioquímica cerebral, de que ele é muito mais do que uma interação social, de que é muito mais do que uma dinâmica emocional, de que ele vai além de uma subjetividade, aparentemente, de origem física, porque a psiquiatria ainda apresenta os seus cânones, as suas referências, de que todo o psiquismo é resultado do cérebro. É, portanto, uma derivação do cérebro. Essa perspectiva ainda é vigente, salvo há bem pouco tempo, quando do surgimento de um movimento nessa área, nesse campo do estudo da neurociência, quando alguns neurocientistas, aproximadamente 100, estabeleceram um novo paradigma de pesquisa, chamado paradigma não materialista. Não é espiritualista, diz não materialista. Mário Beauregard, o notável pesquisador de neurociência canadense, ele, chefiando, capitaneando junto com outros, fizeram um manifesto dizendo que o paradigma materialista não dá conta de explicar o psiquismo humano. Mediante as pesquisas feitas por imagem,
Esse conteúdo foi apresentado e exaustivamente estudado, e muitos fenômenos, eles escapam. Então, ele propôs um novo paradigma não materialista, ou, perdão, pós-materialista. É não materialista, mas é chamado de pós-materialismo, para dizer que esse paradigma materialista, ele se esvaziou, ele deu conta do que tinha que dar. Agora, o paradigma é pós-materialista. É um caminho da ciência que vai chegando na direção daquilo que os espíritos assinalaram a Allan Kardec, e que Manuel Filomeno de Miranda nos tem ensejo nas suas diversas obras de abrir um espaço para a reflexão, para mostrar que, ao lado do cérebro, sem excluí-lo, nós temos uma dimensão transcendente, de que a nossa movimentação psicológica normal, anormal, que foi sempre estudada pela ciência, o que era normal e o que era anormal, existe uma outra que é paranormal, que não é nem anormal e nem normal, que ela é parafísica, que ela é normal a despeito de ser parafísica, de que ela é parafísica, paranormal, mas não é anormal. Em outras palavras, a ciência estudou a saúde e a doença, mas não estudou as diferentes manifestações que fogem do habitual, do comum da normalidade. Então, surge o estudo no âmbito da parapsicologia, na ciência, que engatinha numa certa medida. Ela está na mesma direção que o Espiritismo apresenta, enquanto ciência que estuda o espírito. O Espiritismo não é uma ciência que estuda o ser humano só, estuda o espírito, que reencarna e que faz uma viagem evolutiva e que se traz uma grande contribuição de interlocução com a ciência acadêmica. E Manuel Filomeno de Miranda nos enseja a perceber, portanto, essas interfaces entre normalidade, cérebro, anormalidade, paranormalidade. Ou seja, é uma junção de múltiplas possibilidades que existem do ser humano, evocando lá Allan Kardec, que nem tudo no ser humano que não é normal é anormal, quando ele perguntou aos espíritos sobre a mediunidade, se era um fenômeno, portanto, de loucura, que era a palavra utilizada na época, para caracterizar o que hoje se chama de transtorno mental. Os espíritos disseram que não. Eram fenômenos anômalos, mas não patológicos. Ou seja, numa linguagem atualizada, poderíamos dizer, traduzindo em miúdos, é um fenômeno paranormal, que está ao lado do comum, do habitual, do usual, mas não é patológico. Então, o fenômeno mediúnico nessa época de pandemia, por exemplo, enseja que a pessoa possa ver um pai que desencarnou recentemente, mas em qualquer ambiente psicoterapêutico, dependendo do profissional, ele será caracterizado como está tendo uma alteração da senso-percepção, está tendo uma alucinação, está vendo o pai. Provavelmente, o psicanalista haverá de dizer, ele precisa matar o pai, não matou ainda o pai. Está vendo o pai que não existiu, há uma negação. Enfim, é muito difícil encontrar uma explicação para um fenômeno que não é usual. Ver o pai desencarnado, ver a mãe desencarnada, o casal que desencarnou junto há menos de 2 meses, e poder dizer que isso é normal. Não, não é comum, mas é normal. Ou, se preferirem, por não ser comum, é paranormal. Para nós, espiritismo, isso é um fenômeno absolutamente viável, comum do ponto de vista da ciência espírita, que entende pela uma percepção extrasensorial, uma captação do mundo espiritual pela vidência e o registro dos pais. Simples assim. Não que isso exclua o processo alucinatório, alteração da percepção de alucinação, não que isso subtraia a hipótese de alguém estar tendo essa percepção como uma fantasia, não que isso extraia a possibilidade de alguém dizer que está vendo os pais de alguém numa fraude. Tudo isso é possível, mas a realidade da construção, da percepção do mundo espiritual, ela existe. Kardec foi judicioso.
Estabeleceu o estudo de mais de 15 sistemas para explicar o fenômeno do espírito, para concluir de que o fenômeno do espírito dava conta de explicar que o fenômeno do espírito era espírito, de que não era fraude, de que não era demoníaco, que não era alteração de embuste. Ele faz uma análise extraordinariamente científica do seu tempo para poder excluir todas as hipóteses a fim de concluir finalmente de que espírito era espírito. Não era, portanto, uma alucinação, uma fantasia, um embuste, uma fraude. Ele vai levantando todas essas teses. O que fazemos no dia de hoje? Então, o que nos traz na figura das obras, que é um conjunto de obras de Manuel Filomeno de Miranda, é essa riqueza de poder entender quando o fenômeno é um fenômeno paranormal, mediúnico. É mediunidade, simplesmente. É inabitual, mas é uma percepção extrasensorial. É a janela do sexto sentido que algumas pessoas trazem. E não precisam ser tratadas, não precisam de remédio, não precisam fazer psicoterapia necessariamente, se elas estão bem. Aliás, os estudos feitos pelo psiquiatra brasileiro Alexander Moreira, na sua tese de doutorado, demonstrou que esses indivíduos que são médiuns, eles têm mais saúde mental do que a média da população. A saúde mental deles é acima da média da população. Então, Manuel Filomeno de Miranda traz nessa obra essas interfaces, e dentre elas, essa que é o transtorno psiquiátrico e o transtorno obsessivo, que é um capítulo da psiquiatria a ser desenvolvido, que é uma área que a ciência ainda não conseguiu abranger, penetrar, desvelar. E o Espiritismo traz com extrema competência, porque é uma ciência que estuda o espírito, estuda as distorções das influências espirituais no ser humano. Para os espíritas, aqueles que não são, obsessão, que caracteriza, portanto, uma patologia de natureza espiritual e que compromete a mente, é uma alteração de uma influência espiritual que se faz duradouramente, permanentemente negativa. Numa linguagem popular, é um encosto, mas não é um encosto de um momento, é um encosto que fica. Não se encostou, colou. Então, vamos usar essa expressão para fazer nos entendido. Então, esse encosto que colou e não saiu mais, que deixou de ser encosto para ser algo que está colado com o indivíduo, gera aquilo que a gente chama de obsessão. Uma influência espiritual negativa sobre o indivíduo duradoura e que precisa de um atendimento de natureza a poder trabalhar essa fixação que tem vários graus a fim de poder libertar o indivíduo dessas interferências que o influenciam negativamente. Como no nível físico, uma bactéria pode influenciar, o calor, o frio pode influenciar, do ponto de vista espiritual, os espíritos necessitados, perversos, ruins, atrapalhados, doentinhos, eles podem influenciar uma pessoa, que pode captar-lhe mais intensamente ou menos, e ele adoecer, começar a apresentar a alteração do seu comportamento, da sua emoção, do seu sono, da sua memória. Ele pode apresentar a modificação da sua personalidade, como certa feita eu atendi, para dar um exemplo aos nossos internautas. Eu fui chamado para ser atender uma senhora, que era de 80 anos, e ela estava possuída pelo espírito, na linguagem da família. E eu fui ver, estava sob o processo de subjugação total, dominada pelo espírito. Sintetizando, ela passou 7 dias sobre esse processo. Nós íamos para as reuniões mediúnicas de desobsessão, que são as reuniões de tratamento, composta de pessoas que estudam o espiritismo e estão preparadas para poder desenvolver esse trabalho, e lá, quem se comunicava, ao invés de ser o espírito obsessor, era o espírito dono do corpo, que se comunicava sem entender, porque as filhas não falavam com ela andava e ninguém dava atenção a ela, porque ela estava fora do corpo, num fenômeno de desdobramento, enquanto que o outro espírito estava ocupando o seu corpo, por assim dizer. Então, eu dialoguei com essa senhora na reunião mediúnica. Quando eu voltava para a casa da família, lá estava a outra personagem. E era muito curioso, porque a família disse assim, ela come tudo, a personagem que estava no corpo. Ela come isso, come aquilo, e está sempre alegrinha, e sempre funciona
motoramente diferente. A mamãe não é assim. Então eu chegava e eles logo diziam, ainda não voltou, ainda não voltou. Até que um dia eu cheguei nesse tratamento que ela foi fazendo, aí quando eu cheguei a família disse, mamãe voltou, é a mamãe. Eu olhei, coitadinha, era uma senhora, parece que a família queria era aquele morto, porque aquele morto era mais vivo que a mãe, era mais alegrinho que a mãe, era mais ativo que a mãe, tomava açaí, não tinha nada. E a mãe é cheia de alterações do ponto de vista fisiológico, digestivo. O espírito, quando mergulhava no corpo, alterava, inclusive, o sistema digestivo da pessoa, o que deixava a família perplexa. Eu acho que se a família pudesse fazer uma trocazinha. É um xiste, naturalmente. Então, isso chama-se esse processo de obsessão. O Espiritismo faz uma proposta psicoterapêutica para tratar as pessoas que sofrem de obsessão, que é um fenômeno que suscita desarranjos mentais como esse que eu citei, onde a pessoa mudava de personalidade, por assim dizer, apresentava uma outra personalidade que não era ela, mas que para nós, espiritistas, era apenas uma obsessão. Não era um quadro psiquiátrico que merecesse um tratamento psiquiátrico, porque a pessoa simplesmente fez uma alteração de âmbito mental e precisava de uma quimioterapia, uma farmacologia, de modo a poder reharmonizar o seu cérebro e ela voltar para o seu normal. Não era isso de que ela precisava. Ela precisava de apenas de um tratamento de desobsessão. Então, o Espiritismo traz esse horizonte que se confunde com outros quadros que às vezes sugerem quadros gravíssimos em pessoas que apresentam obsessão e apresentam alteração de comportamento, que há um psiquiatra, à primeira vista, numa olhadela, pode supor que a pessoa está entrando, por exemplo, num surto de esquizofrenia. E não está. Está no processo de obsessão. O que faz com que os profissionais da área da psiquiatria não elaborem um diagnóstico precocemente. Eles têm muito cuidado e com muito acerto. Para dar um diagnóstico, é necessário fazer um caminho. E o que sugere a que muitos psiquiatras também suponham, depois de um certo tempo, quando a pessoa se cura, de que ela não tinha um quadro de esquizofrenia. Mas como os sintomas eram tão vivazes, ele começa a supor que a pessoa estava inventando, porque também existe a fraude, a simulação, com objetivos em relação ao trabalho, com vários objetivos familiares, agendas ocultas. Os psiquiatras são muito atentos a isso. Então, mas há também, ao lado dessas medidas que podem sugerir uma simulação, há aqueles quadros que são de influência espiritual e que sugerem um quadro grave e se desfaz, sem que a medicação tivesse tempo para elaborar uma solução. Às vezes, num tempo recorde, a pessoa vem para o normal, num normal que não podia ser, dada a avaliação e o prognóstico, que era sombrio. Aos poucos, a psiquiatria vai se aproximando disso que é um transtorno mental originário da influência dos espíritos e um transtorno mental originário do próprio psiquismo do enfermo. Porque essas coisas, habitualmente, elas estão relacionadas. E juntar esse olhar e fazer essa abordagem mais integral é o ideal que a proposta espírita oferece nesse diálogo com a psiquiatria. Porque o espiritismo não é uma doutrina enquanto ciência arrogante, que venha a desdizer as ciências, as religiosidades ou as religiões. Não, faz uma interlocução, um diálogo, para que o ser humano seja o melhor beneficiado. Não há um olhar, portanto, de que tudo é espiritual do ponto de vista da influência espiritual. O espiritismo concebe que alguns quadros, a exemplo do que eu citei, do jovem de 14 para 15 anos que deflagrou um surto e desenvolveu uma esquizofrenia hebefrênica, que eu pude acompanhar como psicoterapeuta, o espiritismo não vai, de modo algum, negar a desestruturação mental do indivíduo, mesmo que não tenha nada que justifique geneticamente, socialmente, emocionalmente, pelo que aquele indivíduo surtou, que vai precisar de tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicoterapêutico, vai precisar dos fármacos, vai precisar, portanto, de todo um olhar de saúde mental, de apoio à família, uma desestruturação daquele espírito. Não é uma influência necessariamente de fora que estabeleceu aquele surto, é um desequilíbrio do indivíduo.
pode vir alguma coisa associada de fora, que incremente secundariamente. E aí é que vai as interfaces. E aí que Manuel Filomeno de Miranda é riquíssimo, só para pensar um dos casos que a obra narra, para que você fique atento para a necessidade de mergulhar nessa obra, na reunião mediúnica instalada, feita a menção pela nossa Andréa no início, em que um grupo de atendimento de saúde mental em nível de ciência humana abre um espaço nessa interconexão com a ciência espírita, e se faz um trabalho paralelo, porém convergente, de atendimento espiritual. E há uma jovem que está num quadro psiquiátrico internada nessa clínica, e faz-se um transe na reunião mediúnica, que, em suma, um cidadão apresenta-se e diz que ele estava resolvendo a encrenca dele com aquela jovem, e narra a sua história, entre o ódio, o rancor, a raiva, ele diz, e o sofrimento que ele trazia naturalmente, porque quem tem ódio, raiva, sempre está sofrendo. E ele diz que ela era a mulher dele, fazendo menção naturalmente a uma encarnação anterior, e que ela fugira com um homem que era inferior a ele do circuito da sua convivência, do ponto de vista do seu relacionamento. Fugiu e levou os filhos, e ele ficou envergonhado perante a sociedade. Experimentou, portanto, essa situação desagradável, ficou amargurado, entrou num processo de profunda revolta e culminou com a sua desencarnação, saindo do corpo e sendo recolhido por entidades necessitadas que se vincularam a ele pelo ódio, e ele sofreu muito, até que ele conseguiu ter discernimento para se defender. E, a partir daí, ele soube ter um relativo autodomínio para não se deixar dominar pelas entidades infelizes. E então ficou procurando aquela que era a sua esposa, a que o traiu. E ele a encontrou. O cidadão que fugiu com ela tinha interesse só em explorá-la. Depois que explorou tudo, a abandonou. Ela, com a culpa da traição, e sentindo-se abandonada, declarou fim à sua vida pelo suicídio. Então ele, que estava ao encalço dela, numa perspectiva de vingativa, ela saiu do corpo e ele não conseguiu alcançá-la, porque ela saiu para as mãos de entidades mais perversas, infernais, que tomaram-na pós-suicídio. E ele ficou, naquela circunstância, amargo, sem saber de quanto tempo. Agora ele a reencontrava, jovem, bem jovem, e a identificara como a sua esposa. Passaram-se mais de 50 anos, ele experimentando esse sofrimento, e sentiu-se atraído por ela. Envolveu-se do ponto de vista da sensação, que a aproximação espiritual da sua ex-esposa, agora reencarnada num corpo jovem, lhe ensejava. Mas vinha-lhe todo o furor, o ódio, o rancor, a mágoa, e ele conseguia imprimir a ela toda a sua vingança, na expectativa que, num dado momento, ela saísse do corpo, e como que ele pudesse resolver as questões em definitivo. Era isso a sua história que ele trazia no grupo do diálogo fraterno. Convencido de que quem odeia está mal, e de que aquela mulher que cometera o suicídio e estava sofrendo como estava numa clínica psiquiátrica, e assodado por ele pelo rancor, se ela morresse, ela deveria ser amparada por espíritos nobres, e ele ficaria sem conexão com ela e continuaria infeliz e sofrendo. Ele sensibiliza-se, porque no fundo ele a amava. Então ele chora copiosamente e aceita as sugestões daquele que dialoga com ele como psicoterapeuta espiritual. Então, conclui-se ali o diálogo e ele sai em caminho da clínica psiquiátrica, agora com algumas recomendações para mudar os seus pensamentos em função do diálogo psicoterapêutico que teve. A jovem foi melhorando absurdamente. E, no sequenciamento da sua melhora, 2 semanas depois, aquela que deveria ser uma internação circunstancial mereceu alta. E diz os benfeitores espirituais que cuidavam dela, ela simplesmente agora está com as consequências do seu quadro psiquiátrico, resultado da culpa e do suicídio.
e deverá estabelecer o seu equilíbrio através dessas matrizes que ela precisa naturalmente atualizar, trabalhar-se, curar-se, e vai pela encarnação sequenciadamente. Ou seja, a interferência espiritual era a obsessão, estava agravando, ela precisou ser internada. Quando se afasta aquele encosto ou aquele espírito que colou nela, ela melhora com a medicação, com os atendimentos feitos do ponto de vista dos amigos espirituais, dos benfeitores, daqueles que lhe tutelam a vida, ela melhorou. E ficou bem, mas bem da obsessão. Agora só com as consequências dos atos que ela perpetrou no passado do suicídio e da culpa por ter traído e por ter fugido de casa. Esses conteúdos ela vai precisar trabalhar. E eu não sei por quanto tempo ela vai precisar diluir isso, se ao longo de uma existência, se ela vai conseguir fazê-lo e não precisar mais de remédio ou não, porque a necessidade de medicamento é uma bênção da misericórdia divina que nos ajuda, enquanto doentes do âmbito mental, a recebermos uma química que apoia a nossa desestruturação mental, regulando o funcionamento dos neurotransmissores e permitindo que a gente tenha uma razoável saúde mental para viver a vida. Alguns menos adoentados precisam de menos remédios e, às vezes, subtrai-se o remédio. Há um preconceito contra os remédios e contra os psiquiatras. É muito comum nós dizermos, lá vai o meu ginecologista, lá vai o meu cardiologista, mas ninguém diz, lá vai o meu psiquiatra. Há uma pecha com relação ao psiquiatra, e com relação à psiquiatria, e com relação ao doente mental, que Manuel Filomeno de Miranda traz a fala de Juliano Moreira, que fora um missionário na Terra no século XX, estabelecendo um novo olhar dos doentes mentais. Aqui em Belém do Pará, inclusive, a instituição consagrada ao atendimento aos doentes mentais guarda o nome dele, em homenagem a esse notável psiquiatra que ajudou a fundar a Sociedade Brasileira de Psiquiatria àquele tempo, que existe até hoje, naturalmente. E o doente era sempre olhado como alguém demoníaco, sujo, imundo, que tem pacto com o perigo, sem direitos, alguém à margem. Até hoje, os psiquiatras têm um manejo muito delicado com os seus pacientes, porque eles sofrem muitos preconceitos na inserção social, na sua reinserção social. Porque se eles tiveram um surto, por exemplo, ou têm um diagnóstico, dependendo do diagnóstico, as pessoas se fecham, como se a pessoa fosse uma pessoa perigosa, como se fosse uma ameaça, como se fosse contagioso, como se a pessoa também não fosse doente, porque meus irmãos de médico e louco, todos temos um pouco, diz o provérbio popular. De fato, a normalidade é um fenômeno quase imperceptível, porque instável. Você pode ter uma infecção, por exemplo, viral, e apresentar um transtorno mental, ainda que temporário, ou às vezes fica até definitivo depois, mais duradouro. É normal a anormalidade, perdoe-me o jogo de palavras, mas a normalidade, a diferença entre o normal e o anormal, o patológico, é só de intensidade, de grau, é só isso. Entre um e outro é apenas, portanto, um volume com que se manifesta uma parte da gente, do nosso circuito, do nosso ser, do nosso psiquismo, que vai e se destrambelha, vai além do normal e nos desequilibra, afeta o conjunto. Todos nós temos momentos de loucura. Nós costumamos dizer no palavra coloquial, no provérbio coloquial. Eu tive uma loucura porque você agiu como uma pessoa insana. Nós temos momentos de insanidade. E qualquer alteração, por exemplo, do ponto de vista bioquímico, pode nos afetar o cérebro. Às vezes, uma alteração orgânica, uma doença da tireoide, por exemplo, ou uma doença hepática, ou então a adicção de substâncias pode nos alterar o psiquismo, porque elas atuam no sistema nervoso central, e você fica anormal. E, às vezes, você fica anormal mesmo porque você para de tomar as substâncias e depois desenvolve, deflagra uma alteração na neuroquímica cerebral, porque o espírito tem vulnerabilidade e nesse circuito de interação com o corpo, que é mediado por uma estrutura espiritual que a gente chama perispírito,
Surge, então, o desequilíbrio mental a partir do uso que a pessoa fez, por curiosidade, de maconha, ou de cocaína, ou de LSD. Ela faz o transe químico e depois não volta para o normal, porque tinha acessibilidade e tinha potencial para desenvolver uma doença psiquiátrica. De modo que Juliano Moreira, através dessa obra notável de Manuel Filomeno de Miranda, chama-nos a atenção para o acolhimento aos doentes psiquiátricos, a necessidade de reconhecê-los como cidadão de direitos, a não colocá-lo nos depósitos que eram os manicômios de antigamente, no qual a sociedade se vingava, desde como se vinga daquelas pessoas que cometem pequenos roubos, colocando nas penitenciárias. É de importância capital que se olhe para os doentes, porque amanhã você pode estar no lugar dele. Ele não tem muito distância de um para o outro, não. Ou o teu filho, ou o teu pai, pode desenvolver uma doença psiquiátrica quando vai na senilidade. Então, não há nada que possa nos contagiar, mas também você não tem nenhuma garantia que você vai se manter saudável, salve a postura no bem. O exercício de valores que, para o Espiritismo, são verdadeiras prevenções que asseguram a saúde mental e ajudam aqueles que estão fazendo o tratamento de natureza psiquiátrica a melhorarem. Então, quando nós olhamos essa perspectiva da interação, da mediunidade, dos transtornos psiquiátricos, dos quadros de obsessão, das alterações neurológicas, porque às vezes é uma alteração neurológica, cerebral, que tem a ver com a necessidade, com o distúrbio daquele espírito e que rebate para um desequilíbrio psiquiátrico que precisa ser olhado, porque às vezes é um tumor que está ali se desenvolvendo e, secundariamente, desenvolve um quadro psiquiátrico. Essa intersecção dessas dinâmicas que falam de áreas específicas, mas que estão todas relacionadas, o Espiritismo se nos faz com primor na obra de Manuel Filomeno de Miranda, no conjunto das obras, dando-nos a oportunidade, especificamente nessa, transtornos psiquiátricos e obsessivos, para que nós, os profissionais da área médica, aqueles que somos espíritas e não somos da área médica, mas somos pessoas que cuidamos da saúde dos outros, ou que estamos dentro do centro espírita acolhendo as pessoas, precisamos ter esse conhecimento para saber quando aquela pessoa está num quadro espiritual pura e simplesmente sugestivo de ser mais obsessivo, ou quando ela tem, e portanto de tratamento espiritual, ou quando ela apresenta apenas um fenômeno de natureza mediúnica, ela não tem nenhuma alteração, ela é rígida mentalmente, e ela precisa apenas de acolhimento para estudar o Espiritismo, estudar a mediunidade à luz do Espiritismo e fazer um caminho nessa direção, que será muito luminoso. Ou quando a pessoa apresenta um transtorno mental, que não pode ser confundido com obsessão, porque, quero me aqui reservar o direito de poder expressar um pouco da minha experiência, há uma certa mania naqueles que somos os dirigentes espíritas de tudo achar que é obsessão. E aí vem um transtorno mental, a gente acha que é obsessão. E quer tratar com tratamento espiritual, quando o quadro é psiquiátrico. Ou, às vezes, tem uma necessidade psicoterapêutica de um psicólogo. E, o outro lado, são os profissionais da área de psiquiatria, que não estão em dia com os novos avanços dos estudos na área acadêmica, que já falam dos componentes espirituais. O cuidado de se tratar, de se visualizar as questões de natureza espiritual. Quando elas estão presentes, precisa se considerar para não se fazer um diagnóstico precipitado, que, em não tendo esse conhecimento, tudo eles julgam que é patologia, patologizam tudo. E às vezes a pessoa está simplesmente num transe mediúnico, normal. E eles acham que a pessoa está num quadro de dissociação, e que está tendo um quadro de alucinação, ou está delirante, e medica a pessoa, porque ele faz uma avaliação empobrecida. Então, se juntar a ciência psiquiátrica, representado por esses profissionais que cada vez estão menos presentes, cada vez
estão mais escassos, porque a ciência da psiquiatria tem avançado nessa direção nos últimos tempos. Se juntarmos os dirigentes espíritas, que também têm avançado nos estudos das obras de André Luiz, de Filomeno de Miranda, para entender essa interface, nós vamos poder atender as pessoas melhormente. Porque no quadro psiquiátrico, o carro-chefe é o atendimento psiquiátrico e psicológico. No quadro espiritual, o carro-chefe é o atendimento espiritual. Mas um não exclui o outro. No quadro psiquiátrico, entra o atendimento espiritual de apoio, de suporte, para trabalhar o espírito. Não são só as influências espirituais, são as influências espirituais e o espírito, na construção de novos valores, de novos princípios. E quando o quadro é obsessão, às vezes a pessoa está destrambelhada e precisa de remédio, ainda que temporariamente, precisa de remédio, precisa de um atendimento psiquiátrico, numa dose, às vezes, razoavelmente pequena e temporária, enquanto ele faz o atendimento que é o atendimento máximo, necessário a ser feito do ponto de vista espiritual. Então, essa junção, dar as mãos, ciência médica psiquiátrica, ciência psicológica, ciência espírita, é tudo que converge na obra de Manuel Filomeno de Miranda para mostrar de que o ser humano ele é tão grandioso que ele precisa de todas as ciências consonantes e convergentes para atendê-lo de uma forma mais saudável. Não foi sem razão que Jesus, a seu tempo, até hoje, nós não sabemos se ele foi um religioso que atendia bem as pessoas, se ele foi um psicólogo que sabia mergulhar nos traumas, se ele era um psicoterapeuta da área da psiquiatria, que ele, com seu magnetismo, podia curar as pessoas que estavam em surto ou em transe epileptiforme. Para o Espiritismo, Jesus foi tudo isso junto e um pouco mais, que a nossa abrangência ainda não consegue dar conta daquele homem notável que não tinha uma só habilidade, dominava profundamente o psiquismo humano e conseguia atuar de uma forma magnífica, a ponto de poder fazer menção até à reencarnação, quando dizia sobre o cego de nascença que ele curou, de que ele nascera com aquela alteração, de que não tinha sido por culpa dos seus pais, que era uma visão reencarnacionista, que tinha sido para que se fizesse a glória de Deus. Mas há um outro paciente que ele cura, ele diz, vai e não tornes a errar para que não te aconteça coisa pior. Jesus, à luz do pensamento espírita, é um extraordinário médico, um médico das almas, o excelente psicoterapeuta, é o excelente emissário divino, é um avatar ao mesmo tempo. É tudo isso e mais algumas coisas. Manuel Filomeno de Miranda, portanto, tem razão quando nos aproxima no conjunto dessas ciências para ajudar de que as nossas vidas em humanidade possam ser melhores. Chegamos ao ápice. Se chegou até aqui, já carregas no peito uma inquietação. Até onde vai o controle do nosso espírito sobre a nossa mente? O Dr. Alberto deixa claro. A obsessão não é mitologia, é fenômeno real, influente, que pode sim gerar alterações comportamentais graves e até levar ao suicídio. Mas há esperança. Não estamos entregues ao acaso ou à loucura isolada. Quando se reconhece a obsessão, podemos atuar, removendo a influência espiritual e reorganizando a psique humana. O tratamento integral, espiritual somado ao médico quando necessário, é o caminho que ele propõe. Problemas mentais sérios não devem ser tratados com exclusão, mas com união. Transformar isso em ação é urgente. Vigiar os pensamentos, fortalecer o espírito com o Evangelho, buscar ajuda profissional quando o sofrimento ultrapassar o limite. Se algo em você sussurrou um sim nessa leitura, que essa mensagem seja semente no solo da sua alma. Compartilhe essa luz com quem sofre em silêncio. Deixe nos comentários aquilo que tocou seu coração. E se inscreva, vamos juntos nesta missão de clarear mentes e ressignificar dores.